Bom, conheça o IBM Simon, o primeiro smartphone do mundo. Lançado em 1992, sua popularidade durou pouco porque a bateria durava apenas 1 hora. A coisa pesava quase tanto quanto uma bola de basquete. ENIAC foi o primeiro computador eletrônico e tinha o tamanho de uma sala. Supõe-se que ele tenha feito mais cálculos em seus 10 anos de operação do que toda a humanidade havia feito até sua invenção em 1946. Os primeiros aparelhos de TV comerciais foram criados em 1934. O modelo mais barato de 12 polegadas custava cerca de $8 mil no equivalente moderno. Os primeiros fones de ouvido do mundo foram desenvolvidos em 1910. O inventor, Nathaniel Baldwin, os criou em sua própria cozinha e depois os vendeu para a Marinha. O Flyer One dos irmãos Wright permaneceu no ar por apenas 12 segundos e foi capaz de voar 36 metros em 1903. Este é o primeiro veículo comercial com motor de combustão interna. A esposa do inventor foi a primeira pessoa a viajar mais de 160 quilômetros de carro. Thomas Edison fez milhares de experimentos fracassados antes de criar a versão comercialmente mais viável da lâmpada. Sua inovação aumentou sua vida útil de 14 horas para 1.200 horas. A câmera mais antiga do mundo foi encontrada juntando poeira em um sótão. Em seguida, foi vendida em um leilão em 2007 por quase $1 milhão, tornando-a também a câmera mais cara já vendida. A foto mais antiga do mundo que ainda existe é uma captura da vista da janela da propriedade de um inventor francês em 1826. As estimativas colocam o tempo de exposição em cerca de 8 horas. Não se mexa! O mais antigo termômetro que ainda existe foi feito em 1718 por Daniel Gabriel Fahrenheit. Sim, esse mesmo. Ele foi vendido por um leilão em 2012 pelo valor de mais de $95 mil de hoje. Esse valor compraria quase 10 mil termômetros comuns agora. Esta relíquia do início do século XVII foi encontrada por trabalhadores que cavavam um túnel ferroviário na Holanda. Dobrada, tem quase o comprimento do seu polegar, vindo do pulso, e ainda pode aumentar as coisas em 5 vezes. O primeiro relógio que você podia carregar consigo foi feito em 1505, mais ou menos com o peso de uma bola de tênis. Era um globo de cobre com apenas o ponteiro das horas. Era usado para decoração e para pendurar perfumes no pescoço. A escova de dentes foi criada por volta de 1498 na China. O cabo era de bambu ou osso e as cerdas eram feitas de pelos de javali. As cerdas de nylon só as substituíram em 1938. O globo tem mais de 500 anos. Foi feito pegando um mapa de papel e colando-o a uma bola de madeira. Também não incluía as Américas, pois Colombo havia acabado de zarpar no ano em que ele foi feito. Os óculos foram inventados na Itália em 1290, mas o par de óculos mais antigo que sobrevive até hoje pertenceu a um governante japonês do século XV. Eles eram feitos de marfim e apenas os ricos podiam comprá-lo. Stiftskeller St. Peter, em Salzburgo, na Áustria, é o restaurante mais antigo do mundo ainda em atividade. Ele permanece no seu edifício original desde a sua criação em 803. Certifique-se de pedir o especial do dia. A garrafa de vinho mais antiga do mundo que ainda existe foi encontrada durante uma escavação em Speyer, Alemanha. Pertenceu a um antigo nobre romano e permanece selada em cera até hoje. Ei, leve para Salzburgo e a beba com almoço. Um par de meias descoberto no Egito data de 1.700 anos atrás. De aparência estranha, com 2 dedões no pé, as pessoas daquela época as usavam sob as sandálias. Um banheiro público foi encontrado durante escavações no território do antigo Império Romano. Esses banheiros tinham um fluxo contínuo de água limpa para que se mantivessem limpos. No entanto, nenhuma separação para garantir privacidade. Ei, Júlio César! Ei, Cássio! Me passa a seção de esportes, por favor? A máquina de Anticítera é frequentemente chamada de o computador mais antigo do mundo. Era acionada manualmente e usada para prever eclipses e rastrear o movimento de estrelas e planetas. Um navio mercante grego foi encontrado no fundo do Mar Negro. Ele está praticamente intacto, graças à preservação em tal profundidade. Se parece exatamente com as imagens pintadas em vasos gregos. O tapete Pazyryk foi provavelmente feito na antiga Armênia ou Pérsia, em algum momento entre o V e o III século a.C. Ele foi encontrado em um bloco de gelo nas montanhas Altai. A moeda mais antiga do mundo foi criada no Império Lídio, atual Turquia. É menor do que uma moeda de 10 centavos e é feita de uma liga de prata e ouro.
Um livro minúsculo de 6 páginas, feito em ouro de 24 quilates, por antigos indo-europeus chamados Trácios, atual Bulgária, é menor que a palma da sua mão e pesa um pouco mais do que um baralho de cartas. A prótese mais antiga que conhecemos é um dedão do pé de madeira egípcio de 3.000 anos. Os pesquisadores descobriram que ele foi feito por uma mulher que o reajustou diversas vezes. Se você quiser ver uma das mais antigas pontes em arco que ainda existem, vá para a Grécia. A ponte de Arcádico provavelmente foi feita para carruagens por volta de 1300 a.C. e os moradores ainda a usam até hoje, provavelmente não usando carruagens. O hino Urrita, número 6, é a peça musical mais antiga conhecida, datada de 1400 a.C. Uma tábua de argila de 3.400 anos contém instruções sobre como tocar essa música na lira. O pedaço de queijo mais antigo, já descoberto, foi encontrado em uma tumba antiga. Provavelmente foi colocado lá como um lanche para a vida após a morte. Um livro de receitas da Babilônia consiste em 3 tabuletas de argila com 35 receitas. Entre elas estão as instruções para ensopados de aves e cordeiro, bem como caldos que você pode preparar ainda hoje. A bolsa mais antiga tem cerca de 4.500 anos. Foi encontrada perto de Leipzig. A pessoa que a usava tinha um estranho senso de moda, porque a bolsa era decorada com dentes de cachorro. Parece que os povos antigos também tinham o hábito de cuspir chiclete no meio da rua. Durante escavações na Finlândia, uma goma de mascar de 5.000 anos foi encontrada ainda com marcas de dentes. Uma árvore de 3.050 a.C. foi descoberta em White Mountains, na Califórnia. É um pinheiro bristlecone e é mais antigo que a famosa árvore Matusalém, de 4.800 anos. Sua localização exata é mantida em segredo para garantir a segurança da árvore. 9 espadas foram encontradas na Turquia moderna, que ultrapassam o que os especialistas pensavam ser as espadas mais antigas em mais de 2.000 anos. Elas foram feitas por volta de 3.300 a.C. O vestido Tarkan foi escavado no Egito. Os testes de radiocarbono mostraram que ele remonta entre 3.482 e 3.103 a.C. e é a vestimenta tecida mais antiga do mundo. Um pouco mais velho do que isso é o sapato Arene I, de 3.500 a.C. Ele é 1.000 anos mais velho que a Grande Pirâmide de Gizé, mas está em excelentes condições. Até mesmo seus cadarços foram bem preservados. A coroa Nahal Mishar Roard foi encontrada em uma caverna perto do Mar Morto. A coroa conhecida mais antiga do mundo é bastante humilde. Um par de figuras de abutres a decora. A equipe de arqueólogos do Reino Unido encontrou o que é provavelmente a casa mais antiga do mundo. As pessoas que viviam lá eram provavelmente caçadoras-coletoras, que foram para as Ilhas Britânicas quando ainda estavam ligadas à Europa continental. Durante escavações na Jordânia, os arqueólogos descobriram vestígios antigos de pão queimado. Eles descobriram que o cozimento existia antes de começarmos o cultivo de plantas. Esta presa de mamute é considerada o mapa mais antigo do mundo. A gravura retrata rios, montanhas, vales e rotas através do antigo território da atual República Tcheca. O osso dos libombos é uma ferramenta antiga feita de fíbula de um babuíno. E eu não estou mentindo. Os cientistas acreditam que essas 29 marcas não foram usadas para medir o comprimento como uma régua, mas para rastrear os ciclos lunares. A flauta Neandertal é outra ferramenta óssea pré-histórica. Em um primeiro momento, os pesquisadores pensaram que os 4 orifícios, 2 sobreviventes, eram marcas de dentes de um animal selvagem. Mas eles agora acreditam que foram esculpidos com o propósito de criar música há mais de 40.000 anos. Pedras afiadas de 64.000 anos encontradas na África do Sul ainda têm vestígios de biomaterial e cola à base de plantas usadas para prendê-las à haste de madeira. Ou seja, foram usadas como pontas de flecha por espécies humanas primitivas. A pintura rupestre de Maltravieso, na Espanha, mostra 71 estênceis de mãos e vários símbolos não identificados. Esta é a obra de arte mais antiga que já encontramos, e os desenhos provavelmente foram feitos por neandertais há mais de 64.000 anos. A joia mais antiga é um colar ou pulseira feito de garras de águia polidas. Foi usada em várias cerimônias e os cientistas acreditam que a peça tenha cerca de 130.000 anos. Essas ferramentas de pedra encontradas no Quênia são 700.000 anos mais antigas que as ferramentas mais antigas encontradas anteriormente. Elas podem ser evidências de uma espécie pré-humana com um intelecto alto o suficiente para fazer ferramentas afiadas. Os fósseis mais antigos que encontramos até agora mostram que o mais antigo dinossauro conhecido tinha de 2 a 3 metros de comprimento.
e viveu há cerca de 243 milhões de anos, durante o Triássico Médio. Os tubos de hematita são restos de bactérias pré-históricas, que podem ser as primeiras formas de vida em nosso planeta. Surgindo 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra havia se formado apenas 700 milhões de anos antes disso. O material mais antigo que descobrimos em nosso planeta são os cristais de zirconita na Austrália. Eles são datados de 4,4 bilhões de anos. A Terra foi formada 4,5 bilhões de anos atrás. Ei, apenas 1 milhão de anos de diferença? Pegue um número e sente-se. Não vai demorar. A coisa mais velha que a humanidade já viu é uma estrela gigante vermelha de 13,6 bilhões de anos, quase tão antiga quanto o próprio universo. Está na nossa própria galáxia, a Via Láctea, a cerca de 6 mil anos-luz da Terra. Formou-se apenas 100 milhões de anos após o Big Bang. Apenas um pouco mais velha que a minha certidão de nascimento.